O clima estava pesado na sala de debate, cada olhar intenso refletia a seriedade do momento. Durante meses, o país assistiu a uma luta silenciosa entre dois polos de uma mesma moeda, a ética e a corrupção. O país estava polarizado, com um lado clamando por mudança e transparência e o outro defendendo um sistema que parecia sempre favorecer os poderosos. Era um Brasil à beira de uma transformação, e a Lei Ficha Limpa simbolizava essa nova esperança. Lula respirou fundo, lembrando de seus dias como sindicalista, lutando pelo que acreditava ser justo. A corrupção sempre houve um flagelo em sua trajetória política, um fantasma que ele sempre confrontou. Agora, tinha diante de si o desafio de demonstrar que era possível governar com honestidade e responsabilidade, apresentando a ficha limpa como um passo necessário para a renovação política. Bolsonaro, por outro lado, emanava uma postura profundamente combativa. Suas palavras eram afiadas como lâminas, tentando desmantelar a narrativa de Lula. Ele usou a corrupção como seu trunfo, afirmando que o passado rondava o ex-presidente com a mesma intensidade que uma sombra. O debate não era apenas sobre a lei, mas sobre a urgência de um Brasil livre do que ele chamava de classe política tradicional. Os ânimos se exaltaram quando Lula destacou as transgressões cometidas durante os mandatos anteriores. Ele não queria apenas defender a ficha limpa, mas ao mesmo tempo queria esquecer. Bolsonaro, a cada momento, reforçava as acusações, como se estivesse lançando um feitiço que pudesse capturar a atenção do eleitorado. Era um jogo de xadrez político, onde cada movimento contava. Ao final do debate, as palavras ecoaram nas mentes dos cidadãos. O que eu consegui, de fato, uma ficha limpa? Era apenas mais uma lei ou representava uma ruptura com o estilo de fazer política há muito tempo sedimentado no Brasil? Enquanto os votos eram contados, a expectativa se perpetuava e a esperança se misturava ao medo do desconhecido. As semanas seguintes trazem debates ainda mais acalorados. Os críticos da ficha limpa levantaram questões sobre sua eficácia. Seriam os políticos realmente capazes de se comportar de forma ética? A história dizia o contrário. Nas redes sociais, as vozes se dividiram. Alguns clamavam fervorosamente por uma nova era, enquanto outros lembravam das promessas não cumpridas do passado. Após a aprovação da Lei Ficha Limpa, a euforia foi palpável. Mas, como qualquer política pública, sua implementação veio como uma prova de fogo. As primeiras listas de candidatos limpas não demoraram a chegar, e a sociedade começou a avaliar a quem daria apoio nas próximas eleições. Era como se, a cada nome, se redobrasse a esperança ou se afundasse o desespero. Os corações dos cidadãos eram palpáveis, e a tensão entre expectativa e realidade quase se tornava insuportável. Pela primeira vez, o debate invadiu as esquinas, os lares e os botecos. Grupos se formaram, alguns em apoio à lei, outros em sua crítica. O Brasil se transformou em um campo de ideias, um caldeirão fervente onde o futuro começou a ser moldado. As emoções estavam à flor da pele. A ficha limpa não era apenas uma lei, era um símbolo de luta contra a corrupção e o favoritismo. Mas e se, no fundo, tudo não passa de mais uma ilusão? Os temores vieram a assombrar aqueles que ansiavam por mudança. As notícias de escândalos surgiam como nuvens ameaçadoras. Era um ciclo que parecia se repetir. Por muito tempo, a voz do povo foi silenciada, e as promessas se dissolveram na inércia da velha política. O debate entre Lula e Bolsonaro se transformou em um eco do passado, onde os ideais se entrelaçaram e se confundiram. De repente, o retorno da apatia começou a assombrar a confiança. O que é um candidato eliminado, se suas ações apenas perpetuam o mesmo ciclo? À medida que passavam os dias, a realidade se tornava cada vez mais complexa. A luta pela ética, que deveria ser uma bandeira, tornou-se também um campo de batalha. E a ficha limpa, antes reverenciada, passou a ser questionada. O povo clamava por respostas e, em busca delas, descobriu uma realidade ainda mais assombrosa. Para alguns, a aprovação da ficha limpa havia sido um erro. Uma ilusão de que seria possível mudar uma estrutura profundamente enraizada, como se pudesse arrancar uma árvore sem mexer nas raízes. Assim, a disputa política continuava, refletindo o caos da psique coletiva.
Muitos aproveitaram a onda de esperança para colocar em prática promessas que evitavam dúvidas, uma vez que as coisas maravilhosas se chocavam com a brutalidade das ações. A verdade era que o Brasil não era apenas um país com muito a mostrar, mas também uma nação ferida, marcada por medo e incerteza. Outros se tornaram embaixadores da nova política, inspirando uma nova geração a entrar na arena pública. Eram jovens que acreditavam que a mudança era possível, portando chama da esperança. E assim, o ciclo recomeçava. Questões que antes eram tabus agora devem estar em pauta. A dialética fluía com força, formando um mar de confrontos e alianças. O debate de Lula e Bolsonaro parecia ser o espelho de um Brasil exigente, ansioso por uma renovação que fosse realmente baseada em princípios justos. Quando um grito ecoava, um outro se fazia ouvir. As vozes eram muitas, mas a mensagem era clara: o povo queria ser ouvido. O silêncio garantidor que emparelhava entre os líderes políticos foi lentamente rompido por um novo movimento. Mães que perderam filhos para a violência clamavam por justiça. Jovens que viram sem oportunidades mudaram. O lamento agora era um rugido coletivo. Afinal, o que significa ser participante de uma democracia, se não somos contemplados com as condições básicas de cidadania? Em cada rosto havia uma história, e em cada história havia uma ferida aberta, esperando por salvação. À medida que as eleições se aproximavam, a cidade pulsava à medida que o dia se tornava noite. As ruas se encheram de cartazes, e banners de todos os tipos tomaram conta do panorama. As promessas se tornaram verdadeiros gritos. Mas, o que os políticos realmente queriam fazer para a transformação que tanto esperavam? O passado e o futuro estavam entrelaçados em um labirinto de decisões. A luta pela Lei Ficha Limpa surgiu como um marco na história do Brasil. As vozes unidas conseguiram, finalmente, promover uma mudança radical. Mas, a cada passo, as dúvidas cresceram. Todos estavam à espera do momento em que este sonho se tornaria realidade. Para isso, era necessário um esforço coletivo, uma união em torno do objetivo maior: garantir um futuro limpo para todos. Os olhos da nação estavam voltados para os que se preparavam para se apresentarem como suas vozes nas eleições. Os líderes eram seres imperfeitos, assim como suas propostas. Mas a essência da democracia reside na escolha, na possibilidade de fazer escolhas que repercutirão pelas gerações. Assim, cada palanque se tornava um palco onde a esperança e a desconfiança se entrelaçavam. E assim, o ritmo acelerado da política e o despertar popular ecoavam pelo Brasil. O grito por transparência, por processos justos e por um futuro mais digno ressoavam nas ondas da história. Seria a ficha limpa o começo desse rico e intricado caminho rumo à ética? Os cidadãos continuaram a lutar, com passos lentos, mas firmes, em busca de uma legitimidade que envolvesse realmente a sociedade. Uma caminhada em direção ao respeito e à confiança. Se a Lei Ficha Limpa era a solução, era necessário então que os instrumentos corretos fossem usados. Integridade não deveria ser um distanciamento ideal, mas sim uma meta acessível a todos na teia da política brasileira. A transformação esperada não seria uma tarefa fácil, mas, com o tempo, poderia ser uma nova normalidade. À medida que o Brasil caminhava para novas eleições, a resiliência e a responsabilidade se tornavam pertinentes na narrativa. Assim, cada cidadão se tornou um protagonista, moldando sua própria história dentro do imenso mosaico que é a nação. Por fim, o que faltava era confiança. As relações se entrelaçavam, e a ficha limpa se tornava não apenas uma lei, mas um compromisso coletivo. Era uma promessa de um futuro onde todos poderiam ter voz, onde cada escolha traria consequências e, mais importante, onde a ética não seria apenas uma opção, mas uma exigência. As brisas políticas eram doces, mas também amargas. Assim, uma jornada pela liberdade e pela transparência se continua. Os passos puderam ser duros, mas a esperança nasceu em cada um que ousou sonhar com um novo amanhã. E entre o real e o virtual, sindicato e democracia, Brasil e ele mesmo, ali estava uma nova era à frente, esperando para ser descoberta por todos. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva no canal para mais vídeos como este. Obrigado por ter assistido até o final. Até o próximo vídeo.